Muito boa noite. Boa noite a todos meus amigos, meus seguidores. Sejam bem-vindos aí. Começando a nossa live semanal. Hoje, especial, falaremos sobre impedimento e suspeição dos juízes. Tô convidando a galera aqui. Boa noite, meu amigo Rodrigo Pesati, meu nobre doutor. Boa noite, Débora. Sejam todos bem-vindos. Vamos convidando aí a turma, esperando o pessoal chegar. Sexta-feira à noite. Vamos ver quem vai dar essa moral aí pra dar uma audiência aí pra gente. Tô convidando mais umas pessoas aqui. Disparando os convites aqui. E aí, meu amigo Rodrigo Pesati, como é que estão os estudos aí pra OAB? Tô precisando falar contigo, cara. A gente organizar aquele cronograma ali pra você passar nesse negócio logo. Meus amigos, então, a gente, sempre quando você vai escolher um tema para falar em live, igual o que eu tenho feito aqui, a gente busca temas que são inteligentes, temas que são importantes, mas também temas que têm uma certa relevância com os assuntos da semana, né? Com aqueles assuntos ali que vão surgindo no dia a dia, na grande mídia, nos assuntos de relevo nacional. E aí a gente busca pegar desses assuntos da semana aquilo que faz sentido dentro da nossa matéria, para a gente trocar ideia e esclarecer um pouco tanto para os profissionais do direito quanto para aqueles que não são do direito entenderem um pouco o que está acontecendo. Em especial, a gente está tendo aí o início do processo contra o Bolsonaro e contra o grupo do Bolsonaro. Desculpa. E eu comecei a estudar a defesa do Bolsonaro, apresentada pelo Dr. Vilardi, muito boa do ponto de vista processual penal. Eu recomendo para cada um que estuda direito ler a defesa do Dr. Celso Vilardi, advogado do Bolsonaro, junto com o Paulo Amador da Cunha Bueno e outros. A defesa do Bolsonaro, a defesa prévia ali, ela é um show, uma aula de processo penal. Achei impecável a narrativa, impecável a construção dos argumentos. A defesa do Dr. Vilardi, ele conseguiu demonstrar que a jurisprudência invocada pelo Ministério Público. Dr. Sérgio Figueiredo, saudade de falar contigo, rapaz. Satisfação ter o senhor aqui. Grande abraço, tamo junto. Quando o senhor quiser fazer mais uma live com o seu amigo velho aqui, tô sempre à disposição.
Tô falando aqui pro pessoal da defesa do Bolsonaro. Eu achei impecável do ponto de vista da questão processual. Inclusive ele fazendo quadros comparativos entre a jurisprudência que é invocada pelo Ministério Público e a jurisprudência que, na verdade, diferente daquela que o Ministério Público invoca, a jurisprudência mais atual e mais harmônica e com o entendimento atual dos tribunais. Vale muito a pena estudar. Vale muito a pena a gente aprender. E hoje, nessa perspectiva, uma pergunta que muita gente se faz é o seguinte: pô, mas dá para o Alexandre de Moraes ser o relator daquele caso? Dá para o Flávio Dino ser membro do colegiado que vai julgar aquele caso? Será que o Alexandre de Moraes tem imparcialidade técnica e metodológica e ideológica para julgar um caso desse? Eu vi um vídeo antigo do Flávio Dino, antes dele ser ministro ainda, falando assim que o Bolsonaro é a coisa mais próxima do Satanás. Alguma coisa assim. Não sei se foi o Lúcifer ou Satanás. Agora imagine você sendo julgado por um juiz que há pouco tempo atrás falou assim: esse réu aqui é a coisa mais próxima possível de Satanás. Como é que é isso? Então, existem uma série de mecanismos, de normas, de princípios que se constituem direitos fundamentais do cidadão, direitos fundamentais daquele que é investigado e eventualmente vai ser réu, implementando o direito de ser julgado por um juiz imparcial, certo? Por um juiz imparcial. Ó quem entrou aqui, ó, seu João Batista, meu pai, meu querido pai. Seja bem-vindo, papai. Te amo muito. Satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Vanessa, minha irmã também, Dr. Paulo, meu colega de curso, alunos aí do professor Marlon. Depois eu logo vou fazer uma live com o Dr. Paulo. Então você tem o direito de ser julgado por um juiz imparcial. O que é o juiz imparcial? É aquele que não vai vir nem para te ferrar e nem para te aliviar. É um juiz que existe para quê? Para julgar a causa de forma fria e ponderada. Certo? Então, antes da gente ler aqui os artigos do Código de Processo Penal, notadamente o artigo 252 a 256, existe o óbvio que a gente tem que saber. O óbvio. Se o juiz tem raiva do réu, se o juiz tem uma animosidade com o réu, se o juiz é inimigo capital do réu, se o juiz, se o réu deve dinheiro para o juiz e não pagou, se existe um conflito político ideológico, se existe uma treta antiga entre o réu e aquele juiz, a coisa mais prudente a se fazer é aquele julgador falar o seguinte: eu me afasto desse caso porque eu não tenho isenção para julgar esse réu. Eu estou contaminado aqui nesse momento, de alguma forma, certo? E eu, particularmente, quando eu vejo um Barroso, Luiz Roberto Barroso, falar assim, ó, nós derrotamos o bolsonarismo, esse cara tem que se afastar de qualquer julgamento relacionado ao Bolsonaro. Porque a justiça, nesse caso de impedimento e suspeição, nessa perspectiva de imparcialidade, não basta o juiz ser sério, ele tem que parecer sério. O juízo ele tem que demonstrar de todas as formas que estão sendo tomados todos os cuidados e todas as medidas a fim de garantir um julgamento isento e imparcial. Certo? Isento e imparcial. O Igor está falando, ninguém do STF tem competência. A questão da competência ela é discutível, né? Mas eu estou falando que hoje eu estou querendo focar mais, Igor. Não é nem tanto na questão da competência, porque a princípio era para todo mundo ser julgado na primeira instância, né? Se a gente for falar de competência jurisdicional, aí a gente vai falar que todos deveriam estar sendo julgados na primeira instância, porque ninguém ali tem foro privilegiado mais. Agora, e nesse ponto o STF está mudando de entendimento
pela milésima vez para agora manter a competência lá. Mas a gente está falando agora de seguinte, todos são parciais. Eu, a princípio, eu também concordo que pelo menos 9 dos 11 ali são parciais. Não teria isenção ideológica, isenção psicológica, emocional para jogar o Bolsonaro. Mas pelas regras, se fosse para a gente fazer uma legalidade mais estrita, eu penso que pelo menos o Alexandre de Moraes não tem como. O Alexandre de Moraes, se existe uma narrativa falando que alguns oficiais monitoraram o Alexandre de Moraes e queriam até mesmo matar ele, a primeira coisa que ele tinha que falar é: sou suspeito para julgar esse assunto, não vou julgar, vou deixar os meus colegas julgarem, não vou nem me meter nesse processo, não vou nem olhar para esse processo, para evitar ao máximo que essa sensação de que está sendo um jogo de cartas marcadas. Essa sensação, eu participo de um grupo de advogados que a gente faz uma especialização em defesa em lavagem de dinheiro. E aí eu postei hoje ali a defesa do Bolsonaro, né? Sugeri que todo mundo estudasse, achei interessante. Aí um colega falou assim: eu vou ler só por curiosidade técnica, porque a gente já sabe o resultado desse julgamento. E isso não pode acontecer. Em 2025, o tanto que a democracia já poderia ter se depurado nos seus próprios fundamentos, o tanto tempo que a gente teve na República Brasileira para as instituições evoluírem e amadurecerem, a gente está tendo hoje um julgamento na Suprema Corte do país em que até eu que sou mais bobo olho para aquilo ali e falo: não adianta defesa. Bolsonaro tinha que ter deixado a defesa dele para a Defensoria Pública da União fazer, porque qualquer que seja o argumento que você colocar ali, o resultado vai ser só um. E a gente já sabe muito bem qual é. E isso não pode acontecer. Mas infelizmente está acontecendo. Então o que a lei fala sobre isso? O Código de Processo Penal, ele fala ali no artigo 252 das hipóteses de impedimento. Então, nas hipóteses em que o juiz é impedido de julgar. Galera, essa dona aqui, ó, dona Miriam Valossi Gomes, minha mãe. Seja bem-vinda, mamãe. Te amo. Quando que o juiz é impedido de julgar? O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo afim, tal. Se algum parente do juiz atuou como defensor ou advogado, como órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito, o juiz não pode julgar, tá? Se o juiz pega um processo, Cláudio Thiago, outra celebridade entrando na nossa live aqui. Cláudio, satisfação, rapaz. Obrigado por esse abraço. Aproveita a sua festa aí. Cláudio, eu também moro aqui em São Paulo. Se um dia você me der a oportunidade, eu queria fumar um charuto com você, rapaz. Você deve ser um cara muito interessante para conhecer pessoalmente. É uma vontade que eu tenho. Se precisar do seu amigo aqui, estou sempre à sua disposição, cara. Sou teu fã, de verdade. Então, se o juiz analisa um processo e ele vê que, ou na fase do processo, ou mesmo antes na fase de investigação, se atuou algum parente dele como advogado, como defensor público, como acusador, auxiliar da justiça, perito, intérprete, que seja, escrivão, o juiz vai falar: um parente meu atuou nesse caso de alguma forma. Então há que se analisar que em algum momento o juiz vai ter que ver a legalidade ou a ilegalidade daquilo que esse meu parente fez. Então o que o juiz faz? Ele fica impedido, então ele se afasta do julgamento. Ele declina para um outro juiz julgar. E assim garante-se a imparcialidade. Se o próprio juiz tiver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Então imagine que o juiz, antes de ser juiz, ele era promotor, ele ofereceu uma denúncia. Aí amanhã ele passa um concurso, vira juiz e aí assume um processo em que ele mesmo foi o promotor e ofereceu a denúncia. Ele está impedido de julgar, não pode despachar nada. Declina para outro julgador, certo? Se tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão.
Imagina, vou dar um exemplo aqui, o camarada era juiz, num caso, aí ele progride, vira desembargador, aí alguém recorre e aquele caso em que ele foi juiz chega para ele julgar na corte como desembargador. Ele também não pode julgar. Certo? E, inciso 4, se ele próprio, juiz, ou seu cônjuge, ou parente, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Então, se o juiz ou algum dos seus parentes for parte naquele processo ou for diretamente interessado no resultado daquele feito, ele está impedido de julgar. São essas as hipóteses de impedimento, certo? Então, as hipóteses de impedimento são hipóteses mais objetivas, em que, a princípio, o juiz teria algum tipo de interesse na causa. E aí, o juiz tem que sair fora. O juiz tem que sair, tem que se afastar e declinar e deixar outro juiz julgar, sabendo que juiz é tudo uma coisa só, o CPF do juiz não vai fazer muita diferença. O importante é que, se houver alguma suspeita ou se houver algum vínculo do juiz com aquele caso, ele tem que se afastar e declinar para outro juízo. Mas isso aqui quando a gente está falando das hipóteses de impedimento. E aí a gente tem no artigo 254 agora hipóteses de suspeição. O juiz dá-se-á por suspeito, e se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Aí vem, inciso 1, vamos pensar em Alexandre de Moraes. Se o juiz for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Certo? Então, se você gosta muito, se você é amigo íntimo da parte, o juiz não pode julgar aquele caso. Se ele é inimigo capital, você já tem uma rixa. Rapaz, o Alexandre de Moraes se dá por suspeito. É mais fácil eu votar no PT do que o Alexandre de Moraes se dá por suspeito, cara. Não vai nunca, nunca na vida. Se o juiz, seu cônjuge, ascendente ou descendente estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Então, se você tem um juiz que responde um processo por fato análogo, ele vai julgar um caso aqui, mas ele mesmo é réu em um processo semelhante. É óbvio que a tendência é que aquele juiz entenda, por exemplo, que aquele fato é atípico, ou que tem alguma excludente. Porque se eu, juiz, respondo um processo por um fato análogo, eu não estou na minha cabeça julgando um réu, eu estou julgando a mim mesmo. Certo? Então a melhor coisa que aquele juiz pode fazer é declinar o juízo, declinar a competência e deixar outro juiz julgar. Se dá por suspeito. Se o juiz tiver aconselhado qualquer das partes. Essa questão é interessante. O que significa o juiz ter aconselhado qualquer das partes? E isso é uma coisa que, infelizmente, está faltando no Supremo. O ministro Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo, falou uma coisa muito interessante. Ele falou que o Supremo precisa de uma coisa chamada de autocontenção. Certo? Autocontenção. Quando o juiz profere opinião, aconselhamento, se ele aconselha uma das partes, significa que ele está pré-julgando a causa, significa que ele já tem um juízo na cabeça dele sobre o que ele vai decidir antes de analisar as suas provas. Então já não é juiz mais, certo? Se o juiz fala para você assim, olha, é melhor você confessar, porque condenado você já vai ser. Esse juiz, a parte tem que arguir a suspeição desse juiz. Tem que pedir o afastamento dele, tem que recusar aquele juiz na causa. Por quê? O juiz, se o senhor está falando, se Vossa Excelência está falando para o meu cliente confessar, porque condenado ele já vai ser, antes mesmo de ter ouvido o interrogatório, significa que o interrogatório não serve de nada. Significa que eu não tenho mais um juiz assistindo o interrogatório. Porque a postura do juiz ela tem que ser equidistante. Se você perguntar para o juiz, você vai condenar ou absolver o réu? O juiz vai falar, não sei. Eu estou com o espírito frio. Estou com o coração aberto. Eu vou analisar as provas da acusação. Eu vou analisar as provas da defesa. Depois das alegações finais dos dois, eu vou refletir.
E aí decidir friamente se é caso de condenação ou absolvição, sem paixões, sem pré-julgamento, certo? E isso é incompatível com o juiz que dá conselho para as partes. O juiz ele tem que ser uma página em branco. Ele vai ouvindo, recebendo a prova, ele é o destinatário final da prova, e a partir das provas, a partir das arguições, a partir das percepções dele é que ele vai decidir, no final do processo, se ele condena ou se ele absolve. Certo? E a gente pode seguir essa interpretação quando a gente vê, por exemplo, um Gilmar Mendes dando entrevista e já raciocinando sobre como o tribunal vai julgar, sendo que antes nem a denúncia tinha sido oferecida ainda. Então, no caso do Bolsonaro, mas Gilmar Mendes, a defesa está falando que só houveram atos preparatórios. O Gilmar Mendes fala, não, mas nós estamos analisando que a agitação política que foi feita já era atos de execução. Mas a denúncia nem foi oferecida ainda e o ministro já está pré-julgando a causa. Nem leu a defesa do advogado e parece que já tem um argumento definido. Então é isso que fica ruim. É isso que mostra o tanto que a nossa justiça ainda está precária. A gente não confia no nosso judiciário. E fazemos muito bem em não confiar. Porque esse judiciário não está se mostrando confiável. Se o juiz for credor ou devedor, tutor, coador de qualquer das partes, né? Então se você deve dinheiro para o juiz, ou se o juiz deve dinheiro para você, ele não deve julgar a sua causa. Ou se ele for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo, por motivos óbvios também, ele não vai poder julgar aquela causa. Aí tem um detalhe interessante, que é o seguinte. No caso do julgamento do Bolsonaro, tanto a torcida que é anti-Bolsonaro, né, que é anti-Bolso, que é a galera petista aí, a galera da esquerda, a galera que está torcendo para o Bolsonaro ser condenado, fala assim, o Bolsonaro não tem que parar com essa história de pedir o impedimento ou a suspeição do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, não sei o quê, porque o réu não pode, olha o argumento, o réu não pode escolher o juiz que vai julgá-lo. O Flávio Dino falou isso. O Flávio Dino falou, o Bolsonaro não pode escolher, ele não tem o direito de escolher qual o ministro que vai julgar o caso dele, não. Essa história, quem fala isso, fala inspirado no artigo 256. Fala aqui, ó. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Tá? Então aqui é uma lição importante. O que acontece? Imagine que você é réu em um processo e você já sabe, você já pesquisou as decisões daquele juiz e você já sabe que aquele juiz em específico ele tende a condenar em casos análogos ao seu. Isso é normal. Aí aqui não tem, nesse caso não tem suspeição, certo? Não tem suspeição. Eu pesquisei os atos daquele juiz, as sentenças anteriores, e vi que ele tende a condenar em outros casos iguais ao meu. Mas aquele juiz nunca me viu na minha vida, não tem nada contra mim, ele tem um entendimento jurídico dele, tá ok. O problema é o que esse artigo fala é o seguinte: o réu ele não pode criar uma inimizade artificial com o juiz só para tentar forçar uma suspeição e tocar o juiz. Isso realmente não pode. Isso aqui você não pode criar uma situação artificial para forçar o juiz a criar um constrangimento para forçar o juiz a sair do caso, porque você não gosta daquele juiz, você quer outro. Ok? Tem um princípio geral de direito, né, que fala: ninguém pode ser beneficiado da sua própria torpeza. Você não pode realizar um ato torpe, processualmente falando, e querer se beneficiar daquilo.
Mas não é o que está acontecendo no caso do Bolsonaro, pelo menos ao meu ver. Tá? Eu não estou vendo em nenhum momento o Bolsonaro criar uma inimizade artificial contra Alexandre de Moraes, ou contra Flávio Dino, ou contra Barroso, ou contra Gilmar Mendes, só porque ele quer escolher o juiz que vai julgá-lo, não. Essas coisas aconteceram espontaneamente. Vou até pesquisar aqui. Flávio Dino compara Bolsonaro. Deixa eu ver se é verdade isso aqui. Bolsonaro, se tivesse que se alinhar, ele se alinha facialmente com as hostes do diabo e de Satanás. Então deixa eu conferir. Olha só. Bolsonaro não é apenas um seguidor do demônio. Para mim, ele é o próprio demônio. Pagou aqui para mim. Flávio Dino, representante do diabo na eleição é Bolsonaro. Então, é mais próximo do diabo do que Jesus Cristo. Ponto, confirmei aqui. Quando o Flávio Dino falou, isso há algum tempo atrás, que Bolsonaro é mais próximo do diabo, é mais próximo do que Satanás, do que Jesus Cristo, isso foi espontâneo. Foi espontâneo. É natural que a defesa do Bolsonaro fale, olha, esse juiz não tem imparcialidade para me julgar, porque ele vai estar julgando o próprio Satanás. Na cabeça dele, ele está julgando o amigo íntimo do Satanás. E como é que ele vai julgar? Como é que você julga o amigo de Satanás? É brincadeira? É brincadeira um negócio desse? Então, normalmente, o que a gente vê? Na dúvida, e aí, pelo próprio espírito da norma, na minha visão, pelo próprio espírito, pelos próprios princípios que influenciam as regras de impedimento de suspeição, havendo dúvida, é prudente que o juiz se afaste. Certo? Prudente que o juiz se afaste. Então, se alguém argui a suspeição de um juiz, falando, excelência, esse réu teve no seu aniversário, eu tenho uma foto aqui do réu bebendo cerveja com você no seu aniversário, pô, vocês são amigos, como é que você vai julgar o cara? O juiz ele pode até falar assim, olha, eu aqui garanto a minha imparcialidade, mas para manter, para demonstrar a lisura da justiça, vou me dar para o suspeito, em razão dessa foto aí, deixa outro juiz julgar, porque aí ninguém vai colocar dúvidas sobre o julgamento. Isso é a melhor coisa que o juiz pode fazer. Certo? Rapaz, esse cara aqui é massa. Johan Borges, filho do meu saudoso amigo Claudeci Apolinário Borges. Johan, bateu saudade agora, viu? Um abraço para você, meu amigo. Aqui você sempre vai ter um amigo. Se você precisar, você pode falar comigo, Johan. Sou amigo do seu pai para sempre. Tamo junto, meu amigo. Espero que esteja tudo bem aí com você, com sua mãe, com o seu pessoal aí. É prudente que o juiz se afaste. Sempre, sempre, sempre. Havendo dúvida, na dúvida ele se afasta. Garante a parcialidade da justiça. O que fica ruim? O réu fala, olha, o juiz está me comparando ao Satanás. Esse juiz aí fala que eu sou o amigo íntimo do capeta. Então ele não tem parcialidade para me julgar, pô. Aí o juiz fala, porra nenhuma, o réu não tem direito de escolher o juiz que vai julgar, eu que vou julgar ele e ponto, acabou a conversa. Fica uma sensação horrível. Fica uma sensação horrível. Então, o que a gente falou aqui? Artigos do Código de Processo Penal 252, 253 até o 256.
que são as regras de suspeição e impedimento dos juízes, tá? E aí eu digo para você, o Bolsonaro, os demais também, mas em especial o Bolsonaro, tem o direito sim de pelo menos questionar, a parcialidade de alguns jogadores, se não de todos. É direito dele, tá na lei. E aí se o tribunal vai acolher ou não, a gente já sabe que não. Mas são outros 500. Mas é o direito de questionar. E isso não implica, do ponto de vista processual, isso não implica você querer artificiosamente escolher o juiz que vai te julgar. De forma alguma. Tá? De forma alguma. O que não pode acontecer é, uma vez sabido quem é o juiz da sua causa, você querer botar o bode no meio da sala, criar um entreveiro, criar uma situação de constrangimento para forçar um juiz a sair. Artificiosamente não. Mas se é algo espontâneo, é até saudável que isso aconteça, porque aí se mantém aquela lisura, aquela coisa de que não basta ser honesto, mas a gente tem que também parecer honesto, em especial em tudo que envolve a coisa pública, dinheiro público e um poder tão solene e sagrado quanto o poder judiciário. Tá ok? E é isso. Eu finalizo a live por aqui fazendo esse comentário que eu fiz na live passada, que me deixa até bastante melancólico, né? A gente vê esse julgamento todos os julgamentos dos réus relacionados ao 8 de janeiro, e em especial esse do Bolsonaro, com essa impressão que os tribunais não estão conseguindo tirar, muito pelo contrário, com essa impressão de que já está tudo definido, que é um jogo de cartas marcadas, que seja lá qual for o argumento das defesas, independentemente do que as testemunhas vierem a falar, independentemente de qualquer coisa, o exército já está preparando a cela do Bolsonaro, o local onde ele vai ficar preso. E eu acabei de ler uma notícia agora de que já estão se discutindo aonde que o Bolsonaro vai ficar preso. No exército, na Polícia Federal, sei lá onde será. E a gente está nesse estado de coisas. Então, no curto prazo, é o que tem para hoje. E eu repito o que eu digo sempre. A gente só vai ter um poder judiciário, talvez com mais autocontenção, nas palavras do ministro Marco Aurélio Mello, quando a gente tiver um Senado independente. Enquanto a gente tiver um Davi Alcolumbre aí na presidência do Senado, o Supremo vai continuar jogando solto, fazendo o que quiser. O Alexandre de Moraes nessa figura de super-ministro, né? E nessa condição de super-ministro, eu vi um advogado de uma empresa americana que levou uma multa do Alexandre de Moraes. Aí a jornalista perguntou para ele: e vocês vão recorrer? Aí o advogado falou assim: recorrer para quem? Se o Alexandre de Moraes dá uma decisão, ainda que monocrática, no Supremo, negando alguma coisa, adianta recorrer para alguém? O advogado falou: vou recorrer para quem? Não tem o que recorrer. Então esse é o cenário, esse é o estado de coisas. E hoje a minha contribuição foi conversar com vocês sobre as hipóteses de impedimento e suspeição, certo? Meus amigos, muito obrigado. Meu amigo Paulo, satisfação. Já vou te chamar daqui a pouco para a gente agendar já a nossa live, o nosso tema. Beijo para o meu pai, beijo para minha mãe, meus irmãos estão aqui comigo, para os meus amigos. Continuem aí dando essa moral pra gente. Quem tiver, se você tiver algum tema que você queira que eu fale, se você tiver alguma inquietação, alguma dúvida, me chama aqui no inbox, vamos trocar ideia. Aqui você tem um amigo, estamos aqui à disposição sempre. Johan, filho do meu amigo Claudeci, grande abraço aí pra você e conta comigo também. Boa noite pra todo mundo e um bom final de semana.